amados, dando continuidade aí a essa série de lições da revista CPAD, nesse quarto trimestre, uma lição muito abençoada aí, quarto trimestre de 2023, que nos fala sobre até os confins da terra. Então, nos falando muito sobre missiologia, que é o tema permanente, não é? É o tema principal aqui neste trimestre, né? Nesse quarto trimestre. E pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, estudamos aí a lição de número 5, não é? Na semana passada, falou sobre uma perspectiva pentecostal de missões. E hoje essa pré-aula, a lição de número 6, o tema é orando, contribuindo e fazendo missões. Então já temos aqui o texto áureo que está em Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então temos aí a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo de número 6, do versículo 18 ao 20. Muito importante isso aqui, porque esse texto aqui, todo esse texto aqui de Efésios 6, a partir do versículo 10, nos fala sobre a armadura de Deus. E aqui do 18 ao 20, ele está falando uma parte dessa armadura de Deus. Então já começa falando assim, ó, do versículo 18 ao 20. Efésios 6, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, quer dizer, o apóstolo Paulo, né, que escreveu essa carta aos Efésios, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então nós temos aí a palavra-chave desta lição, que é fazer, visto que o título é orando, contribuindo e fazendo missões. Então, fazer, né? Então estamos falando de ação. Então temos aí a introdução, que já nos fala logo sobre o ídio, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Antes de continuar, não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like. Sua inscrição, seu like, sua participação no canal é muito importante, ok? Então me ajude. Tá aí, ó. Eu estou fazendo aqui a obra, né? Estou aqui pregando o evangelho, falando aqui. E é preciso que o YouTube entenda e distribua o vídeo para outras pessoas, né? Então, quando você participa, então isso acontece. Então, você também está trabalhando junto comigo, né? De repente, você pode não ter se chamado para estar fazendo um vídeo, não é? De estar ensinando, explicando aqui, não é? Mas você pode orar, pode contribuir com esse vídeo de que forma, né? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando o vídeo, né? Então, tudo isso é muito importante, ok? Então, vamos lá. Sua participação é muito importante. Então, o ID de Jesus, Marcos 16, 15, que é muito conhecido, né? O ID, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, nós temos o ID também em Mateus 28, 19, conforme já falamos em lições anteriores, que nos fala sobre ID e fazer discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8, né? Que é aquele versículo também
que diz, mas receberei a virtude do Espírito Santo, né? Ou descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis, né? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, isso é missão, fazer missão. Então, tá aí, né? Vem falando sobre essa passagem bíblica, né? E ele vai nos mostrando aí a prioridade da igreja do Senhor Jesus com a evangelização do mundo, não é? Essa prioridade. E falando aqui sobre orar, contribuir e ir, que é o id do Senhor Jesus. Então, 3 verbos aqui importantíssimos: orar, contribuir e ir. Então, nós temos aí essa introdução, nos falando assim sobre a necessidade missionária. Missão sempre esteve e está no coração de Deus, ok? Então, tópico de número 1, orando pela causa de missões. Subtópico, a importância da oração na obra missionária. Então, ele vem aqui dando exemplo do apóstolo São Paulo, né, dizendo que é considerado um gigante na fé, né, um homem que foi muito usado por Deus. E ele não dispensava as orações, né, conforme lemos aí no texto bíblico. Ele pedindo, né, lá aos Efésios que orasse por mim, né? Orando também por mim, para que me seja dada a palavra com confiança. Então nós vemos que a oração é importante, não é? Talvez a pessoa não tenha um chamado de ir na obra missionária, a pessoa pode orar, ok? Pode contribuir também com os missionários, ok? Ofertando, né? Dando dízimo, ou ajudando, enfim, os missionários, a obra missionária, através da igreja, ou diretamente sustentando, ajudando o sustento dos missionários aí que estão em missão fazendo a obra de Deus. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina de oração. Então, para isso é necessária oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. Primeiro, é interceder. Então, orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses capítulo 4, versículo 2, versículo de número 3. E que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar. Efésios 6,19, conforme fizemos menção ainda há pouco, do apóstolo São Paulo, né, pedindo aos Efésios, oração. Então, assim a palavra de Deus é propagada, segundo Tessalonicenses 3,1. Então devemos interceder pela proteção e segurança, né, dos missionários. Muitos enfrentam perigo, daí 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Então há muitos tipos de intercessão. Para que o ministério missionário seja aceito pelos povos, Romanos capítulo 15, 31, não é? Haja refrigério em suas vidas, na esfera física, emocional e espiritual. Então a intercessão aí é muito importante, né? Então, interceder, intercessão. Então, interceder já está dizendo bem claro, é quando a gente ora por alguém, né? Falando com Deus, né? Para que Deus venha guardar, proteger, abençoar aquela pessoa de alguma forma, né? Sua vida espiritual, enfim, em todas as áreas. Então, isso é intercessão. Subtópico 3, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, a disciplina da oração missionária aumenta o desejo do crente de fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos. Então, isso aí é importantíssimo, que a igreja, né, a igreja local em si, ela esteja comprometida com a oração, né? Oração de uma forma geral e principalmente também por missões, ok? Então, temos aí Mateus 9, 35 e 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa, né? Em Mateus 10, então os mesmos que foram enviados por Jesus em Mateus 10, foram os mesmos que Jesus falou para eles em Mateus 9, versículo 35 e 38, dizendo que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos.
E esses, orai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Então, os mesmos que são enviados, o próprio Jesus falou para eles, ore também para que Deus envie ceifeiros, para que envie missionários, pessoas para fazer a obra. Então, isso é dever de todo mundo, né? Até os que estão na obra também precisam estar em oração também, né? Orando para que Deus envie mais pessoas, mais missionários, ok? E a igreja em geral. Se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, daí a evangelização é muito importante, ok? A oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Ressaltando isso aí porque é importante. Subtópico, ou melhor, tópico de número 2, contribuindo para missões. Então, sustento dos missionários, né? Então, com base nas leis do Antigo Testamento, Deus ordenou sacerdotes levíticos que deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas. Está em Levítico 7, 28 a 36, número 18, de 8 a 21. Então, aqueles que são chamados verdadeiramente para estar na obra, né? Muitos são chamados até para nem trabalhar para o homem, mas para viver pela fé, né? Então, e a igreja é que precisa estar aí atenta, né? Para cooperar com a obra do Senhor para o sustento desses missionários. O apóstolo Paulo instrui aos Coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Então, já no Novo Testamento, está Paulo aí confirmando isso aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 10. Na missão, né? Quando ele fala aqui também sobre missão, ele ensina e fala também sobre isso, ok? Em Filipenses 4, 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Então, Filipenses 4, do versículo 10 ao 20. Então, ali nós vemos Paulo agradecendo, né, aos filipenses pela cooperação, né, que foi recebida, né, e depois ele vem dizendo que o Senhor, Deus suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, aqueles que cooperam com a obra, que sustentam missionários, que apoiam as igrejas também financeiramente, o Senhor certamente há de multiplicar e abençoá-los, porque estão fazendo também a obra de Deus, apoiando aqueles que estão em missão, que estão aí pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Encontramos ensinamentos importantes acerca de modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho. Então está aí. E os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo. Está aí Filipenses capítulo 4, versículo 16. Subtópico 2, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Então está aí Mateus capítulo 6, versículo 20, que ele já diz aqui, né? Lemos: mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon, que é o Deus do dinheiro. É claro que a pessoa precisa administrar seu dinheiro, ok? Para resolver suas coisas, não pode ser aquela pessoa, aquele desperdiçador, mas também não deve ser uma pessoa avarenta, ou, né, avarento, ok? E que, tendo condição de ajudar, até de cooperar com a obra de Deus, não coopera de jeito nenhum, ok? Então, é isso que ele está se referindo aqui. Então, é uma atitude importante. Ele fala sobre a participação financeira, a cooperação financeira, né? Como os filipenses, né, eram no ministério do apóstolo Paulo. Está aí, Filipenses capítulo 1, versículo 5. Eles eram cooperadores da obra, né?
do apóstolo Paulo. Subtópico 3. Contribuir para missões é um privilégio, ok? Não há privilégio maior do que saber que por meio da nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins da terra. Filipenses capítulo 4, do 14 ao 20. Então, reforçando o raciocínio, quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está juntando tesouros no céu. Ok? Tópico de número 3, a chamada para ir, quer dizer, o id. Os missionários, as pessoas que foram chamados realmente para ir, muitas das vezes lá para as fronteiras, atravessando fronteiras, etc, etc, fazendo a obra missionária, mesmo em lugares longínquos, muitas das vezes até aqui mesmo no nosso país, né, no Brasil, nós temos culturas completamente diferentes, né, em lugares diferentes que a pessoa é enviada, e não deixa de ser uma missão também, ok? Deus quer usar cada crente, é o subtópico 1, né? Todo crente cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Esse é o ídolo do Senhor, né? Que podemos fazer em todos os lugares, aqui na nossa vizinhança, no colégio, conforme falou aqui, nos lugares todos aí, no trabalho, em reuniões sociais, né, albergues, presídios, e aí depois vai estendendo, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, etc, individual. Então, tanto o evangelho pregando de uma forma individual, como de uma forma coletiva, né, onde tem lá um povo, ok, reunido. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Está aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Coisa que anjos anelam percustar. Que os anjos queriam pregar o evangelho, queriam fazer essa obra, mas Deus deixou essa obra conosco, com o ser humano. Assim, libertando, salvando, regenerando, preparando, santificando e preparando, né? Enchendo o Espírito Santo do conhecimento e enviando para fazer a obra. Subtópico 2, a chamada missionária. Nas Escrituras, chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9, né? Então, está aqui. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes do seu nascimento, Jeremias 5. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta, diz o Senhor, que já conheceu Jeremias no ventre, né? Antes que ele saísse da madre. O profeta Jonas recebeu um chamado específico a uma cidade específica, Nínive. Jonas, capítulo 1, versículo 2, está a chamada de Jonas para ir pregar na cidade de Nínive. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Mateus 4, versículo 18 a 22. A maioria era pescadores, não havia publicanos, né? Então havia ali profissionais, né? Pessoas que trabalhavam e tinham lá suas profissões. E Jesus os chamou. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Atos 9, 19 e 31. Nos fala sobre a conversão do apóstolo São Paulo, que era um grande perseguidor, um perseguidor ferrenho até, dos cristãos, não é? Encerrava muitos nas prisões, ajudava, né? Cooperava quando pessoas matavam ali cristãos e tudo, e se ele mesmo também não matou, ok? Se não matou, indiretamente ele matou porque ele cooperava, ele torturava, e ele era muito perverso, mas, no entanto, Deus chamou, né? Isso nos mostra que o amor de Deus é grande, a graça de Deus é imensa, e Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode transformar
qualquer pessoa, por pior que seja, não é? Porque Deus é amor. Então é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço missionário no reino de Cristo vem do próprio Deus. Então é Deus a quem chama, ok? Então a chamada para ir. Subtópico 3, caráter e testemunho na obra missionária. Então, que nos fala sobre, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus, né? Mateus 5, do 13 ao 16, Jesus fala sobre o sal da terra. Vós sois o sal da terra, não é? Então, ali fala sobre o sal da terra, a luz do mundo. Essa sentença nos remete ao caráter cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor. O sal é para temperar, trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas, que é o testemunho. As pessoas realmente veem nós cristãos, ok? Nosso caráter, nosso proceder, nossa maneira de agir, nossa maneira de ser, nossa maneira de proceder. Então, esse é um testemunho muito importante, ok? Para que as pessoas também deem crédito à palavra que estamos pregando. Daí o cristão precisa fazer a diferença. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas no contexto em que estamos inseridos, ok? Então, seja na nossa casa, nossa família, nossa parentela, enfim, aonde quer que estivermos, né? Colégio, trabalho, enfim, onde estiver. Subtópico 4, o perfil do vocacionado. Então, podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias no desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos o seguinte: ser escolhido por Deus, né? Atos 9:15, não ser neófito, isso quer dizer novo convertido, né? A pessoa precisa se preparar, não é? Entender bem o seu chamado, isso que ele está querendo dizer. Não que o novo convertido não possa fazer a obra, até pode, né? Dentro daquilo que sabe, dizer que Jesus ama, né? E tudo mais. Mas não se lançar diretamente, né? Muitas obras, sem primeiro ter uma preparação, ok? 1 Timóteo 3,6. E ser cheio do Espírito Santo, Atos 1,8, conforme já falei anteriormente. D, reconhecido pela igreja, Atos 1,21. Letra E, ser aprovado nas tarefas locais. Letra F, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, não é? Então precisa toda essa preparação. Isso aí para pregar o evangelho em lugares mais distantes, onde a cultura é completamente diferente. Muitas das vezes precisa até ter conhecimento de alguns idiomas. É importante. Muitas vezes não tem intérprete. Se houver um intérprete, tudo bem, nem sempre a pessoa vai ter acesso ao intérprete. Então, muitas vezes a pessoa aí tem um acesso aí, fala inglês, espanhol, isso vai ajudar muito na missão transcultural, ok? Quando se atravessa fronteiras, vai para outros países. Além de testados cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus, né? A pessoa precisa depender de Deus, em primeiro lugar, ok? Deus é que precisa estar na frente da coisa. 2 Coríntios é o principal. 2 Coríntios 12:7, perseverando nele. 2 Timóteo 4:2. Ok? Então vamos lá para a nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: o nosso propósito é que a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Ok? Então essa é a intenção da lição. Comprometimento. Que se coloca à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade de obra missionária. Então está aí as 3 modalidades: orar, contribuir e o ir, ok? Joelhos que oram, mãos que contribuem e pés que andam, ok? Tem até um versículo que fala, né? Na Bíblia, né? Quão suave os pés daqueles que anunciam a paz. Romanos capítulo 10, né? O profeta Isaías também faz menção disso aí. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Quer dizer, expandir o evangelho a toda criatura, ok? O ídolo do Senhor Jesus. Então, que Deus possa abençoar ricamente, abundantemente e que possamos estar comprometidos com missões, né? Pelo menos está enquadrado em uma dessas 3. Orar, contribuir e ir. Se não puder estar em 2 ou 3,
ou pelo menos em uma delas, ok? Então fazer o que a gente pode fazer, o que a gente puder fazer para a contribuição da obra do Pai, ok? Então, semana que vem a lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Então não se esqueça, deixa o seu like, ok? Se inscreva no canal, ok? E assim você estará fazendo a obra comigo, olha só, hein? Orar, contribuir, ok? E ir, né? Então você pode contribuir aí, deixando seu like e também se inscrevendo no canal, tá? Comente, compartilhe e que Deus abençoe ricamente e abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.